pessoal, professora Nathalie, mais uma vez com vocês, para dar sequência aos nossos conteúdos de ciências. Então, a gente vai continuar, e na realidade terminar o nosso assunto sobre ligações entre os átomos. E essa, então, é a última parte que a gente vai ver, que é a parte 3. Hoje, a gente vai falar sobre ligação covalente. A ligação covalente é um tipo de ligação química onde os átomos compartilham os elétrons entre si. E aí eles tornam-se então estáveis, ou seja, com 8 elétrons na última camada eletrônica, Assim como os gases nobres, com exceção do hélio, que só tem a primeira camada eletrônica e, portanto, só tem 2 elétrons, E é estável, porque na primeira camada só cabem 2 elétrons, certo? Então, qual que é a característica principal dessa ligação? O compartilhamento dos elétrons, Não há transferência de elétrons de um átomo para o outro. Então, não tem um átomo que vai ganhar e nem um átomo que vai perder. Eles vão só compartilhar esses elétrons, E esses elétrons compartilhados, eles vão ser contados para os 2 átomos. Eles vão estar na eletrosfera dos 2 átomos. Eles vão ficar girando na eletrosfera de um átomo e do outro, certo? Então, eles são contados para os 2 e os 2 átomos, então, se tornam estáveis. Esse tipo de ligação, geralmente, vai ocorrer nos elementos químicos que possuem de 4 a 7 elétrons na sua camada de valência, que é aquela camada mais externa da eletrosfera, Então, são átomos aí que precisam ganhar 4, 3, 2 ou 1 elétron, E nesse caso ele não vai ganhar, ele somente vai compartilhar. Por que acontece esse compartilhamento e não a transferência? Porque essa ligação vai acontecer entre átomos que possuem tendência de ganhar. Então, são 2 átomos que precisam ganhar. Nenhum dos 2 pode doar. Os 2 precisam ganhar elétrons para ficar estáveis, E um exemplo é o hidrogênio. O hidrogênio, ele possui somente 1 elétron na sua camada eletrônica. E aí, portanto, ele precisa receber outro elétron, Por quê? Porque ele só tem uma camada e nessa camada cabem 2. E aí, se ele tiver os 2, ele fica igual ao hélio, E aí, no caso, ele só tem 1, precisa de mais 1. Então, se a gente tiver 2 átomos de hidrogênio, ambos vão precisar receber um elétron. Por isso, ninguém consegue transferir, Eles vão fazer, então, essa ligação covalente, onde compartilham esse par de elétron. E ambos vão ficar com os 2, Então, aqui eu coloquei essa imagem para vocês verem, Um átomo, o símbolo aqui do H, que representa do elemento químico hidrogênio, essa bolinha representando que ele só tem 1 elétron na camada de valência, Sinalzinho de mais, porque ele se ligou aqui então com outro hidrogênio, que também só tem 1 elétron. E aí eles vão compartilhar, Esse elétron aqui, que fazia parte desse átomo, ele vai girar nessa eletrosfera e nessa daqui também. E esse outro elétron vai fazer a mesma coisa, vai girar na eletrosfera dos 2. E aqui a gente vai ter então a ligação covalente, que vai formar o gás hidrogênio, que a fórmula química é H2. Por que H2? Porque são 2 átomos de hidrogênio que estão ligados, compartilhando os elétrons. Então, a principal diferença dessa ligação para que a gente viu na semana passada, que era a ligação iônica, é que na ligação iônica, um átomo ganhava e o outro perdia elétrons, Aqui só há o compartilhamento. O outro exemplo que eu coloquei para vocês é a molécula da água. Nesse caso, existem 2 átomos de hidrogênio, Então, aqui, o núcleo do átomo de hidrogênio, a eletrosfera do átomo de hidrogênio, e esse elétron faz parte deste átomo, Aqui um outro átomo de hidrogênio, o núcleo dele,
a eletrosfera e o elétron que faz parte dele. Então, ele só tem um elétron, tá? Ele precisa de ter 2, certo? Eles se juntam com um átomo de oxigênio. O átomo de oxigênio, vocês estão vendo o núcleo aqui com os prótons, né? E ele possui 8 elétrons na sua eletrosfera, 2 na primeira camada e 6 nessa outra camada aqui, ó, na segunda camada, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Então, ele possui esses 6 elétrons aqui. Ele precisaria ganhar 2. Então, ele vai se juntar com esses átomos aqui de hidrogênio. E esse átomo de hidrogênio vai ficar ligado ao oxigênio, formando, então, a molécula da água, que é H2O. Ou seja, 2 átomos de hidrogênio para um átomo de oxigênio. Aí vocês vão falar, e esses 2 elétrons aqui, professora, que você não contou? Eles estão representando esse fato aqui, ó, que esses elétrons compartilhados vão ficar girando tanto para o átomo de hidrogênio quanto para o átomo de oxigênio. E com essa ligação, como esses elétrons compartilhados vão girar aqui e aqui, eu vou olhar um átomo de hidrogênio estável com os 2 elétrons, né? Aqui nos 2 casos. E se eu contar essa última camada aqui, ó, do oxigênio, eu vejo que vai ter os 8 elétrons, né? Que tá estável também, porque ele tá compartilhando aqui, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, na realidade, ninguém ganhou, nem perdeu. Esse elétron, ele está girando nos 2 átomos, certo? E por isso, essa estrutura, essa molécula, ela vai permanecer estável e esses átomos ficam ligados, tá? Então, esse é o exemplo aqui da formação da molécula da água. Esse tipo de ligação, a gente vai ver esse início só, né? Bem simples, só para vocês conhecerem. Vocês vão aprender um pouco mais quando vocês chegarem no ensino médio, mas no momento a gente só precisa conhecer a ligação covalente e diferenciar ela da ligação iônica, certo? Espero ter ajudado vocês. Respondam então as atividades que eu deixei lá no resumo e qualquer dúvida podem chamar a gente nos grupos de WhatsApp. Beijos e até uma próxima aula.